Oi, como vai? Hoje a gente vai falar sobre dois movimentos importantes do mundo da economia e também dos negócios, e que de forma diferente mexe com o bolso e com a vida das pessoas. Primeiro, o Brasil está aproveitando o bom humor dos investidores lá fora, isso para emitir mais dívida em dólar. O governo então quer levantar dinheiro no mercado internacional e pode fechar o ano com a maior rodada de captações desde 2010. Isso levanta várias perguntas. Por que os investidores estão tão interessados aqui no Brasil? Quais são os riscos disso? E o que essa dívida significa para o nosso futuro econômico? Vamos entender tudo isso hoje. E na sequência, vamos para o universo das empresas de tecnologia. Olha, o Nubank, um dos grandes símbolos do trabalho remoto no Brasil, está mudando de rota. Então, a partir de 2026, o banco vai exigir que os funcionários voltem aos escritórios por 3 dias da semana. Isso pode afetar muita gente e também sinaliza uma mudança do mercado de trabalho como um todo. Vamos entender esse cenário hoje também. Então, resumindo, hoje a gente fala sobre dinheiro entrando para o Brasil e gente voltando para o escritório. Vamos entender o que está por trás dessas decisões e como que elas se conectam com o cenário econômico atual. Lembrando só que você pode seguir o nosso podcast, entra aqui no nosso perfil, coloca para seguir, assim você fica atualizado todos os dias do que acontece no Brasil e no mundo. Lembrando também que temos um perfil no Instagram agora, vou deixar o link aqui na descrição para você seguir a gente por lá e ficar por dentro também do que acontece com o nosso videocast. Então, sem mais delongas, vamos para o episódio depois do recado aqui do patrocinador. Este episódio da Estratégia do Dia é patrocinado pela Deel. A Deel não é só mais uma plataforma de pagamento. É a ferramenta que a sua equipe realmente vai gostar de usar. RH, TI e financeiro. Juntos, finalmente. Uma solução completa, desenvolvida para trazer tranquilidade. Para saber mais, acesse del.com/estratégia. Clique no link da descrição. Bom, vamos começar falando sobre o Brasil. O que acontece é que o país está voltando ao mercado internacional para vender títulos de dívida em dólar, isso pela 4ª vez só nesse ano. Se manter esse ritmo, 2025 pode ser o ano mais movimentado para o país nesse tipo de captação desde 2010. Mas que diabos você está falando, Alan? Olha, quando o governo precisa de dinheiro para financiar projetos ou reforçar o caixa, ele pode fazer o quê? Emitir títulos de dívida. Na prática, é como se o Brasil estivesse tomando empréstimo com investidores do mundo inteiro. Então eles vão lá, compram esses títulos e recebem juros em dólar ao longo do tempo. Para o investidor é um rendimento. Para o governo é dinheiro entrando agora com a promessa de pagar mais no futuro. E dessa vez, o Brasil está oferecendo 2 tipos de papéis. Um título verde que vence em 2033 e uma nova rodada de um título que já existe e vence em 2035. Fala-se em juros entre 6% e 6,5% ao ano. Isso, olha, é considerado bastante atrativo no mercado internacional, onde os retornos geralmente são mais baixos que no Brasil. Esse apetite do investidor se explica porque, nas últimas emissões, a demanda foi tão alta que chegou a sobrar comprador. Quando isso acontece, o governo consegue captar numa condição melhor, que até reduzir o custo da dívida. E olha, esse movimento não é só do Brasil. Países emergentes como um todo estão emitindo muita dívida nesse ano, caminhando para quase 700 bilhões de dólares. Na América Latina, já é um recorde histórico, principalmente graças ao México, que está se financiando bastante lá fora. Quando a economia dos Estados Unidos dá sinais de incerteza, o que acontece? Investidores procuram alternativas com mais retorno, e países como o Brasil acabam se beneficiando desse fluxo. O bom humor com o Brasil também tem relação com o desempenho recente dos nossos ativos. O real mais estável, juros futuros mais comportados e, no geral, uma busca maior por risco em mercados emergentes. Mas existe um ponto de atenção. O Brasil, caso você se lembre, tem eleição presidencial no ano que vem. Caos, eu sei. Investidores vão acompanhar de perto quem que vai disputar contra o presidente Lula e quais são as propostas econômicas que podem surgir. Então, bora dar uma olhada aqui nesse gráfico, caso você esteja ouvindo, não tem problema, dá para acompanhar. Mas esse gráfico aqui mostra que os juros que o Brasil paga para se financiar lá fora vem caindo ao longo de 2025. Aqui a gente está falando do rendimento de um título do governo brasileiro que vence em 2035. Ou seja, quando o investidor recebe ao comprar esse papel. No início do ano, esse rendimento estava mais próximo de 6,8% ao ano em dólar. Com o passar dos meses, ele foi caindo e chegou a ficar perto de 6%. Essa queda acontece quando o título fica mais valorizado e mais gente quer comprar. Quanto maior a procura, menor o juro que o Brasil precisa oferecer para atrair o investidor. E por que isso é importante?
Olha, porque juros menores significam que o Brasil está conseguindo se financiar mais barato no exterior. Isso melhora a percepção do país no mercado global e mostra que os investidores estão mais confiantes nos chamados mercados emergentes, que tiveram uma recuperação forte em 2025. Então, enquanto o governo se aproveita da fase positiva, as empresas brasileiras não estão com a mesma sorte. Algumas companhias que planejavam captar recursos lá no exterior acabaram cancelando ou reduzindo suas operações porque o mercado ficou mais desconfiado aí depois de uma série de problemas corporativos envolvendo dívidas. Inclusive, a última vez que o Brasil tinha ido ao mercado internacional foi em setembro, quando vendeu 1,75 bilhão de dólares em títulos, parte com vencimento em 2030 e parte em 2056. Agora, com essa nova emissão, o país iguala o número de operações de 2010, que foi a última vez em que fez 4 captações externas no mesmo ano. E, gente, esse tipo de dívida pode parecer distante, mas tem impacto direto e indireto na vida dos brasileiros, na minha vida, na sua. Ele ajuda a definir quanto o governo pode investir, qual será o custo das nossas dívidas e até influencia o preço do dólar. Em resumo, o Brasil está aproveitando um bom momento para captar recursos, mas também assumindo compromissos em dólar que precisam ser bem administrados, especialmente às vésperas de ano eleitoral. E bora falar de trabalho remoto. Sim, eu estou gravando em casa, então eu não tenho muito poder de fala. Olha, o Nubank anunciou uma mudança significativa na sua política de trabalho. Depois de anos sendo reconhecido como um dos poucos grandes bancos brasileiros com trabalho quase totalmente remoto, a empresa vai adotar um modelo híbrido a partir de 2026. Então, como que funciona hoje para os Nubankers? Não sei se chama assim, quem trabalha lá. Vocês me corrijam, por favor. Hoje é assim, cada colaborador precisa ir ao escritório apenas uma semana a cada 3 meses. Isso virou até um diferencial do banco no mercado, especialmente para quem buscava flexibilidade. Mas acabou. Quer dizer, vai acabar. Segundo a comunicação enviada aos funcionários, a partir de 1º de julho de 2026, começa uma transição de 8 meses. Então, nessa fase, todos os 9.500 funcionários do Nubank precisarão trabalhar presencialmente pelo menos 2 dias por semana. E aí, a partir de 1º de janeiro de 2027, o número sobe para 3 dias de escritório por semana. Essa política será global, não é só no Brasil. Vai valer para o México, Colômbia e Brasil também, claro. Inclusive os novos mercados potenciais que o Nubank pode expandir, como os Estados Unidos. A novidade foi comunicada por David Vélez, que é o CEO e cofundador do Nubank, por meio de uma mensagem interna. Ele disse que essa é uma decisão importante para o futuro da empresa e explicou que ao longo dos últimos anos começou a enxergar problemas do modelo remoto que não estavam tão visíveis. Segundo ele, o trabalho remoto trouxe benefícios muito óbvios, mas também custos que só se tornaram mais claros com o tempo. Então, como justificativa, a empresa usou alguns pontos como a necessidade de preservar e fortalecer a cultura do banco, incentivar encontros criativos entre as equipes e melhorar o que o executivo chamou de excelência operacional. Vélez reconheceu ainda que a decisão vai gerar reações diferentes. Alguns colaboradores devem receber bem a mudança, enquanto outros vão sentir impacto. Como que você reagiria nessa situação? Tô curioso. Principalmente, quem mora longe aí do escritório ou quem entrou no Nubank justamente pela flexibilidade do trabalho remoto deve sentir aí o impacto, eu imagino. E esse é um ponto sensível, porque o banco usou a cultura remota como diferencial para atrair talento nos últimos anos, o que é algo considerado estratégico para sustentar crescimento e inovação. E crescimento foi exatamente o que aconteceu. Porque durante o período em que o modelo remoto esteve em vigor, o Nubank ganhou escala e passou de 59 milhões para 122 milhões de clientes. Ao falar sobre a cultura da empresa, Vélez ressaltou limites das reuniões virtuais. Na visão dele, as videochamadas deixam as pessoas reduzidas e quadradas na tela. Quadradas faz sentido. Ele afirma que as conversas ficam excessivamente práticas e que desaparecem momentos importantes para a vida das equipes. O papo espontâneo no corredor, a comemoração depois de lançar um produto difícil ou a chance de um alinhamento rápido com outra área. Ele quer conversar na empresa? Bom, por outro lado, o CEO defendeu o que pode ser conquistado com mais convivência presencial, mais colaboração, mais oportunidades de networking, mais criatividade e até um desenvolvimento profissional mais natural, vendo líderes e mentores em ação no dia a dia. Então, segundo ele, para que isso funcione na prática,
O Nubank vai investir em melhorias nos prédios que já ocupam em São Paulo, Bogotá e Cidade do México. E também planeja abrir escritórios menores para equipes específicas em diversas cidades, como Campinas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Washington DC, Miami e Palo Alto. Isso além dos hubs internacionais que já existem em Berlim, Montevidéu e Durham, nos Estados Unidos. Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Daiane Pinotti. E, gente, eu aguardo o comentário de vocês, como que você reagiria a essa notícia? Se você entrou numa empresa por causa do trabalho remoto e eles decidem mudar do nada, como que você ia se sentir? Ou você não liga, você prefere o trabalho presencial? Comenta aqui, deixa aqui nos comentários que eu vou ler no próximo episódio. Gente, até o próximo episódio. Big beijo. Este episódio da Estratégia do Dia é patrocinado pela DIL. Vamos ser sinceros, a maioria das plataformas de RH não são fáceis de usar. A DIL é diferente. Com IA nativo, garante conformidade e acompanha o crescimento da sua equipe, seja de 5 ou 50 mil pessoas. RH, TI e folha de pagamento. Tudo em uma única plataforma que realmente funciona. Para saber mais, confira em del.com/estratégia. Clique no link da descrição.